Perfeito. Ah, que delícia! Sejam bem-vindas à nossa jornada do bem-estar de hoje, dessa semana. Carolzinha vai nos dar uma aula maravilhosa sobre burnout e aromaterapia. E é contigo, Carol, que eu já tenho solicitações aqui, amada. Oi, Pietro. Pietro vai querer saber muito sobre burnout para não sofrer disso no futuro. Muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na nossa jornada do bem-estar e vamos falar a respeito de um assunto muito atual, que é burnout ou esgotamento pelo trabalho, né? E hoje nós vamos relacionar o burnout com o autocuidado, a importância disso, né? E como que nós podemos reconectar aí a nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Eu sou a Carol, sou consultora de bem-estar da doTERRA e também sou mestra em ciências da saúde. Vim aqui hoje conversar com vocês a respeito desses assuntos. Eu quero começar conceituando um pouco o que que é burnout, né? Então, apesar de muitas pessoas saberem, por esse termo, né? Esse termo ele significa combustão completa, né? Em inglês e do inglês, né? E, e ele foi usado pela primeira vez em 1970 por um psicanalista norte-americano, e ele usou para caracterizar a exaustão que os médicos que cuidavam de pessoas que precisavam de assistência, né, após o uso de drogas, o que que aqueles médicos sentiam. Então, eles faziam um trabalho extremamente exaustivo e de esgotamento físico e mental, e aí esse psicanalista, ele descreveu aquele estado daqueles médicos como uma combustão completa, né, que hoje nós podemos entender como um estado de exaustão física e emocional relacionado ao trabalho. Os principais sintomas do burnout, eles são esgotamento emocional, um distanciamento mental do trabalho, então é como se a pessoa ela tá lá trabalhando, mas ela não consegue se conectar ali mentalmente com o seu trabalho e até desenvolver a sua função, né? Então tem uma baixa realização. Ele também acaba tendo como consequência aí grandes faltas, né, no trabalho, um nível de faltas grandes por causa das sensações, né, do estado, né, físico e emocional da pessoa. E ela, hoje, nós temos os dados de que ela comete cerca de 30% das pessoas que trabalham no Brasil. Então, trabalho registrado, trabalho em corporação. Então, nós temos esses dados atuais e são dados que vêm da Associação Nacional de Medicina do Trabalho do Brasil, tá bom? E ele vem sendo reconhecido aí como uma doença, né? Ele foi inserido no Código Internacional de Doenças, 11, número 11, que é o CID-11, em 2022 pela OMS, e ele entra em vigor em 2026 aqui no Brasil. Era para ter entrado agora, em 2025, mas por conta de algumas revisões de gramática, né, de língua, de idioma, ele foi prorrogado aí para o ano que vem. Então, é considerada uma doença, síndrome de burnout ou esgotamento, e exaustão física e emocional relacionada ao trabalho. E aí, a gente precisa lembrar que o burnout ele não é só cansaço, né? Muitas pessoas pensam, é cansaço por trabalhar demais. Não é isso. Ele é de fato um esgotamento físico e mental profundo. Muitas pessoas, inclusive na pandemia, relataram que elas não conseguiam, elas chegavam na porta do trabalho e elas não conseguiam entrar. Então, é algo realmente relacionado ao trabalho, né? Então, não é simplesmente um cansaço, porque quando a gente sente um cansaço, a gente não consegue desenvolver outras tarefas. E no caso do burnout, a pessoa não consegue desenvolver o seu trabalho, a sua atividade laboral. E nós vivemos hoje numa era de produtividade, e uma era de produtividade que cada dia mais vem a qualquer custo, né? Nós vemos muitas pessoas hoje trabalhando exaustivamente, às vezes em dois, três empregos, né?
essa síndrome, ela é muito encontrada em pessoas que trabalham com plantões ou com rotinas de trabalho que exigem uma carga horária estendida além da sua estada dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, os mais acometidos hoje em dia, segundo as pesquisas atuais, eles são professores, professoras e professores, são profissionais da saúde e também os profissionais que trabalham nas questões de segurança, né? Então, policiais, né? E a maioria delas, elas são aí mulheres acometidas por isso, né? Então, temos aqui o destaque, aqui em rosinha, aqui do lado, que vem aumentando em mulheres, profissionais da saúde e da educação, justamente por causa dessa extensão, né, de uma rotina de trabalho. E nós hoje vivemos, né, nessa era de pressão por performance maior, que a pessoa tenha uma performance elevada no seu trabalho, ganhos, lucros, produtividade, então uma hiperconectividade, então a pessoa tem, né? Muitos lutaram por isso, né? Ter um celular corporativo, ter um computador corporativo, para quê? Para levar para casa e trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol. É isso que as pessoas têm feito hoje em dia. Então, eu própria já escutei de pessoas de gestão falarem assim: olha, esse é o meu telefone corporativo, ele é 24 horas. 24 horas, poxa vida, né? Será que existe essa necessidade dessa hiperconectividade? Então, realmente a gente escuta também das grandes gestores: ah, fiquei trabalhando o domingo inteiro, tive que ligar meu computador de madrugada por causa de um problema assim, assim, assim. Então, nós precisamos realmente ter um olho, atento nessa questão, né? E essa jornada ilimitada, né? Que é de segunda a segunda, de sol a sol, né? Como eu falei. Muitas pessoas, elas acham que o burnout, ele veio com a pandemia, né, de 2020. Então, por causa da pandemia, as pessoas, elas começaram a trabalhar dentro de casa, elas estenderam o seu trabalho para dentro da sua casa, e e aí elas desenvolveram essa síndrome. Não. Os dados do burnout, eles vêm antes, né? Como eu falei, ele foi a primeira vez que foi usado esse termo foi lá em 1970, né? E justamente uma era também de grande aí revoluções e aumento, né, das produções, né, industrialização, enfim, várias coisas aí para que aumentaram o trabalho das pessoas e deixaram esse trabalho como que incansável. Então, ele é muito antes, ele data de muito antes aí da pandemia. A pandemia, ela deixou mais intenso e mais visível, né? Então, muitas pessoas que não faziam ideia do que era, né, a síndrome do burnout ou aí da exaustão e esgotamento pelo trabalho, elas passaram a saber o que é, e muitas vivenciaram isso. Por isso que passou-se a falar mais do assunto, né? E aí foi inserido em 2022 no Código Internacional de Doenças. E quais são as consequências, né, do esgotamento pelo trabalho, do trabalho excessivo? São justamente para o corpo, muitas pessoas podem ter aí insônia, fadiga crônica, dores musculares, baixa imunidade, né? Porque é uma cascata, né? Um acaba levando ao outro. Então, se você não dorme, você também tem uma fadiga muito grande, você também sente dores musculares e, consequentemente, a sua imunidade também baixa. Então, para o nosso corpo tem essas, dentre outras consequências, tá? Porque podem existir muitas outras. E para as emoções, a pessoa pode acabar ficando irritada, com ansiedade exacerbada, né? E também com sintomas depressivos e até depressão e outros diagnósticos relacionados também a síndromes da ansiedade. E no próprio trabalho e nas suas relações, nas nossas relações, né? A pessoa ela pode ter aí falta de motivação, queda da produtividade e também conflitos dentro do trabalho. Isso também acaba fazendo com que a pessoa entenda o trabalho como algo ruim. Isso é uma coisa que eu queria destacar, que recentemente eu li um artigo que falava a respeito
da gente entender o trabalho como uma dádiva, né? Nós somos feitos para trabalhar. O trabalho é bom, o trabalho é ótimo, mas as pessoas encaram, especialmente os jovens hoje, podem vir a encarar o trabalho como algo pesaroso, algo penoso, uma penitência, porque as pessoas não querem trabalhar, elas querem trabalhar pouco para ganhar muito, elas não querem trabalhar e ganhar pelos seus esforços, elas querem ter poucos esforços e aí sim, é, enfim, ter dinheiro para poder fazer as coisas que elas querem na vida, mas elas não querem trabalhar, porque elas veem, entendem o trabalho como algo ruim, né? E não é verdade isso, né? O trabalho, ele é algo gratificante, ele pode ser muito gratificante, mas a gente precisa ter condições físicas e emocionais e mentais para podermos ter um trabalho que seja dessa maneira, né? Que seja é, satisfatório, né, dentro das nossas, do nosso limite, e a gente precisa, tem tempo para trabalhar e tempo para descansar também, né? Então, é por isso que é importante esse descanso mental. E essa frase em destaque, eu quis trazer para vocês porque ignorar os sinais do nosso corpo é como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. É um alerta. Quando toca o alarme de incêndio em algum lugar fechado, é para que as pessoas saiam de dentro, né, do local primeiro, para depois só se desliga o alarme quando o fogo já foi apagado, para que é um sinal de alerta, né, o fogo. É para que as pessoas saiam daquele lugar. Então precisa se fazer alguma coisa é, urgente, rápido, quando a gente tem um sinal de alarme de fogo. E é a mesma coisa quando a gente começa a sentir essas coisas com relação ao nosso trabalho, à nossa rotina de trabalho. E então não podemos aí desligar o nosso alarme. Precisamos ter muita atenção com os sinais do nosso corpo. E daí vem a importância do autocuidado, né? Porque a gente pode, né, claro, procurar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, quando nós notamos esses problemas surgindo no nosso corpo. Mas aquele que tem que olhar primeiro, né, somos nós, né? Se a gente não perceber, como que a gente vai pedir ajuda? Então, o autocuidado, ele não é luxo, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele é uma necessidade vital. Nós temos que cuidar de nós. Nós somos o nosso bem maior, né? O nosso bem mais precioso, para que a gente cuide com carinho, né, do nosso corpo e da nossa mente. E não se trata só do descanso, né? Que nem eu falei, é preciso a gente trabalhar, mas é preciso também a gente descansar. Mas não é só descanso, né? Porque muitas pessoas elas acabam pensando, eu tô com um esgotamento no trabalho, então eu vou dormir. No sábado e no domingo eu vou dormir por 12 horas, que aí eu descanso. Será que descansa? Né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Não é só a gente deitar e dormir, né? Eu conseguir dormir, muitas vezes até levados por medicação, né? Para que consiga dormir de fato, mas é também lazer, né? É também escolha consciente para preservar a nossa saúde integral. Então, que tipo de medicamentos nós vamos trazer para a nossa vida, né? Então, nós vamos tomar remédio para dormir, nós vamos tomar remédio para dor, né? Não tem nada de errado em fazer isso, mas que tipo de escolha? Qual que é a minha alimentação? Eu vou aproveitar. Também não tem nada de errado nisso, não estou condenando, mas eu estou muito cansado, hoje é sexta-feira, então sextou, então nós vamos todos pro happy hour, beber até cair, porque aí eu desligo do meu trabalho, né? Será que essa é a solução, né? Que tipo de escolhas que eu estou fazendo, né? Para preservar a minha saúde integral e superar também essa questão do esgotamento com o trabalho. Então, algumas práticas que são simples, mas que quando elas acontecem de forma constante, elas podem fazer a diferença, né, na nossa vida. Então, respeitar os nossos limites, dormir bem, alimentação adequada, buscar ajuda quando necessário, né, principalmente profissional, quando a gente acha necessário. Então, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, profissional de educação física, para que nós possamos ter um exercício guiado, médico para ajudar a gente também na questão medicamentosa, né, além do psiquiatra,
é, também saber como que está a nossa saúde integral, nutricionista para saber como é que está a nossa alimentação. Então, precisamos, né, de todas essas questões. E o segredo, na verdade, é nós encontrarmos as técnicas que funcionam melhor para cada um de nós. Então, não tem aqui receita de bolo, né? Porque de repente aquilo que funciona para mim não funciona para todo mundo que está aqui. Então, a gente nem sempre vai encontrar algo que funcionou para um que vai funcionar para outro, mas pode encontrar, né? Então, podemos aqui pegar essas dicas, né? Que é aí que nós também podemos pensar em algumas estratégias que podem ser práticas dentro do próprio trabalho, né? Então, os empreendedores estão sendo incentivados aí, era para ter entrado em vigor esse ano, mas ela foi prorrogada até o ano que vem, junto com a CID 11, a norma regulamentar, né, uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho, que é a NR1, ela vem sendo muito explorada esse ano, justamente por causa dessa mudança, né? Era para ter entrado em vigor agora e vai entrar em vigor ano que vem, mas os empreendedores e os empregadores, eles estão tendo que se adequar para criar técnicas e oferecer boa saúde mental para os seus empregados, para os seus colaboradores. E aí, a gente, como colaborador, né, ou enfim, eu não sei se eu estou falando aqui como empreendedor, atualmente eu sou os dois, sou empreendedora e colaboradora, mas ou os colaboradores, eles precisam também fazer a parte deles, né? Então, respeitar as pausas ao longo do dia, né? Então, eu vou ficar aqui no computador, né? Eu trabalho em computador, então eu tenho que fazer pausa. Eu trabalho com esforço físico, eu tenho que fazer pausa. Eu tenho que respeitar pequenas pausas ao longo do dia para que eu possa me distanciar momentaneamente, mentalmente do meu trabalho, para que eu possa rebobinar meu cérebro, entendeu? Fazer com que o cérebro lembre que ele não é uma máquina, ele é uma máquina extraordinária, mas ela precisa de pausas. E nós precisamos aí, podemos adotar técnicas de respiração ou meditação guiada ao longo dessas pausas, criar também um espaço confortável e organizado. Então, a organização do seu local, ela organiza a sua mente. Então, se você trabalhar num lugar muito bagunçado, aquilo não vai te trazer paz mental, né? Então, também a questão do conforto, então, que tipo de cadeira, que tipo de mesa, o ambiente é muito barulhento, né? Como que tá, né, o meu ambiente de trabalho. Também ter conversas com o meu colega, né? Conversas abertas sobre bem-estar ou sobre qualquer outra coisa que não seja o trabalho. E claro que tudo na medida, né? Tudo tem que ser equilibrado, né? Mas não precisa ser algo tão maçante, né? O nosso trabalho. E as empresas devem manter aí uma cultura de trabalho e não de cuidado, né? Uma cultura de trabalho que seja de cuidado e não de exaustão. E daí entra a NR1, que a gente aproveita uma outra oportunidade para discorrer um pouco mais sobre ela, mas ela normatiza que as empresas elas integrem às suas rotinas de trabalho eh, medidas que possam aí auxiliar uma cultura realmente de cuidado para que o funcionário não tenha exaustão, né, ou minimizem, né, esses impactos na sua rotina. E aí que pode entrar a aromaterapia. As pessoas que estão se sentindo exaustas, estão se sentindo muito esgotadas por causa do trabalho, elas podem aí ter como aliada a aromaterapia, porque os óleos essenciais eles podem ajudar a promover um relaxamento, melhorar o humor, restaurar o equilíbrio emocional, porque eles agem diretamente lá dentro do nosso sistema nervoso central, lá no sistema límbico, que é o comandante das nossas emoções. E também é aquele que nos ajuda a liberar, ajuda o nosso cérebro a liberar neurotransmissores necessários para que a gente diminua a nossa fadiga, melhore o nosso humor, diminua também a exaustão física, né? Então, ele ajuda nessas questões. Por isso que a aromaterapia pode ser aí um grande aliado. E os óleos essenciais da Doterra, eles oferecem produtos com padrão de pureza CPTG, que são seguros, eficazes e sustentáveis. Então, a gente não precisa aí se preocupar com interferência aí de aditivos que não sejam puros, né? Como agrotóxicos ou coisas ou substâncias é, sintéticas.
A gente pode usar com extrema tranquilidade os óleos essenciais da doTERRA para ajudar no burnout. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns óleos bem que podem nos ajudar bastante nessa questão. Deixa eu só diminuir esse negócio que está aqui na minha frente. Eu trouxe como exemplo 7 óleos, mas a gente tem vários. A doTERRA pode apresentar, tem várias opções, mas eu trouxe esses aqui que são bastante conhecidos e podem ser bem básicos para nós. Então, eu trouxe inicialmente a lavanda, que é o carro-chefe, a lavanda. Nós estamos, inclusive, algumas pessoas estão participando de uma vivência de lavanda. É muito comum na nossa equipe a gente fazer vivências de lavanda. É muito legal, assim, uma experiência extremamente importante, extremamente gratificante também. E hoje eu fiz a minha inalação de lavanda. E porque os efeitos da lavanda, eles são efeitos calmantes, alivia o estresse, a ansiedade, melhora o sono. Também temos o frankincense, que pode ajudar, que é o olíbano, que promove sentimento de paz, relaxamento, bem-estar, ajuda na concentração, na memória. Tem também a bergamota, que é um cítrico, e como os cítricos, eles são energizantes e calmantes ao mesmo tempo. E ele também é útil para ansiedade e depressão, e também para auxiliar nessa demanda de autocuidado, né? A bergamota, ela nos ajuda a lembrar, né, de sermos, de autocuidar, né? Então, só tomar cuidado com a bergamota pura, porque ela é extremamente fotossensível, então ela pode queimar a pele quando usada de modo tópico, né? Mas você pode inalar diretamente do potinho ou colocar no difusor. Vou falar um pouquinho depois como que podem ser os modos de uso. Trouxe também o Balance, que é aquela mistura aterradora. Balance, queridinho de muitas pessoas. Promove estabilidade emocional, sensação de segurança, tranquilidade. Também o Adaptive, que tem as suas formas, né? Além da forma líquida, tem também as cápsulas, né? Que as pessoas podem ingerir, que ajuda. O Adaptive, como o próprio nome diz, ele é uma mistura de adaptação, né? Então, ela é adaptogênica. Ele foi desenvolvido especificamente para lidar com estresse e sobrecargas em situações de mudança. Então, quando a pessoa tem uma mudança, ela precisa se adaptar. O Adaptive é muito, muito eficaz. Eu coloquei aqui também o Peppermint, porque ele ajuda no foco, na energia e também na clareza mental, dá uma acordada. E também o Serenity, para nos ajudar, que é uma mistura calmante, para nos ajudar aí com relaxamento profundo. Ó, ele é ótimo para insônia e também para tensão acumulada. E a sugestão de uso desses óleos, né? A gente pode ir lá anotar na nossa geladeira. Como que a gente vai usar esses óleos? Pode ser, a gente pode pegar o Balance, pode pegar a lavanda também para uma rotina matinal e usar nos pés, nos pulsos, fazer uma inalação consciente assim que acordamos. Também durante o dia, nós podemos, ao longo do dia, né, usar a, o Adaptive e o Peppermint. Pode ser no difusor ou inalação consciente, ou no caso do Adaptive, pode ser usado também no modo de cápsula, né? Aí depende da orientação e da sua preferência, né? Da orientação do seu consultor de bem-estar ou também da sua preferência. Pode, no final do dia, para deixar para o final do dia, a lavanda e o frankincense, né? O frankincense você também pode usar ao longo do dia se você tiver com muita sobrecarga mental. Mas aí eu colocaria ele ao final do dia, junto com a lavanda, num difusor ou numa inalação consciente, para fazer toda aquela captação do dia, do que aconteceu no dia, né? E antes de dormir, o Serenity, que pode ser usado aí no travesseiro, na sola dos pés, ou o Serenity, aqui no Brasil ele não tem, mas nos Estados Unidos ele tem em forma de cápsula também, assim como o Adaptive. Mas a gente pode usar aí também inalação consciente, né? Passa na mão, inala, ou coloca no travesseiro, passa na sola dos pés, também no difusor. Podemos usar o Serenity, tá bom? E fica essa dica porque são pequenas ações que são conscientes, porque você planeja essas ações
Então, são ações conscientes que podem gerar grande impacto a longo prazo na sua vida, na nossa vida, certo? Então, ficamos aqui, com essa conclusão de que o burnout, ele é real, ele é sério, mas ele é prevenível. A gente pode prevenir o burnout. Não é algo que a gente não possa fazer nada, né? Não é algo que fica oculto e é irrecuperável, né? Nada disso. Então, ele é prevenível. Você pode usar isso a seu favor. Antes, né? Antes de apresentar essa exaustão, esses sentimentos, essas sensações, use já, né? De estratégias, exercícios físicos, alimentação saudável, o autocuidado mesmo. Como uma forma de resistência, né, a essa síndrome e também uma prova de amor próprio. E os óleos essenciais, eles podem aí ser aliados, né, poderosos nesse processo. E eu quero saber de vocês. Qual que é o primeiro passo de autocuidado que você pode começar hoje? Quem quer falar? Quem quer falar? Fala, fala, fala. Contem-me. Ou algum passo de autocuidado que vocês já deram, ou alguma ideia, ou alguma situação que já passaram. Alguém quer mencionar? Não? Ninguém quer falar? Eu vou falar de uma experiência minha, tá? É, alguns anos atrás, foi antes da pandemia. Ah, peraí, tem uma coisa aqui no chat. Vamos ver se alguém disse algo no chat. A Guilhermina disse que a realidade é que a maioria dos patrões estão nem aí para colaborar. É isso mesmo, Guilhermina, isso é verdade. E foi justamente por isso que foi feita uma norma, né, para que as pessoas elas possam elas tenham, é, os patrões, né, no caso, eles tenham que eles tenham que fazer normas, né? Essa norma, inclusive, ela determina multas para aquelas empresas que não colaborarem, né? Que não é, desenvolverem medidas de proteção à saúde mental para os seus colaboradores. Então, realmente é necessário, né? Na minha opinião, isso é um absurdo o Ministério do Trabalho ter que determinar uma lei para que as pessoas possam cuidar da saúde mental aí dos seus colaboradores, né? Mas é a realidade, né? E é o que você falou, né? Muitas pessoas não estão nem aí, eles estão só preocupados com a produtividade. Mas, se eles não estiverem nem aí, se eles continuarem nem aí, a produtividade vai cair também, né? Porque ninguém trabalha se estiver doente, né? Ninguém faz nada. E a experiência que eu ia contar sobre mim era justamente a respeito de rotina de trabalho, uma rotina exaustiva. Eu trabalhava alguns anos atrás, antes da pandemia, em uma rotina eu trabalhava 6 dias, né? De segunda a sábado. E eu trabalhava muito longe do meu trabalho. E isso, inclusive, é uma das medidas que eles sugerem na norma, que é as pessoas trabalharem próximo, as pessoas irem embora mais cedo se elas já terminaram aquilo que elas tinham que fazer, elas poderem flexibilizar alguns horários, algumas coisas desse tipo, para que as pessoas possam realmente, né, ter menos exaustão. Eu demorava 2 horas para chegar no trabalho, para ir, e 2 horas para chegar na minha casa, para voltar. E trabalhava assim, de segunda a sábado. E foram quase 4 anos. E isso também gera uma exaustão, né? E não é somente física, não é somente mental, né? É física também. E uma vez me deram para trabalhar em uma sala que é triste o que eu vou falar, mas eles me colocaram para atender pacientes em uma sala e eu sentava em um mocho. Eu não sei se vocês sabem o que é um mocho, mas é aquele banquinho do dentista. Todo mundo já viu o banquinho do dentista. O mocho é o banquinho do dentista. Que o dentista, ele não fica.
sentado ali 8 horas direto. Ele atende um paciente, depois ele levanta, ele atende um paciente, depois ele levanta, e eu ficava 8 horas corridas sentadas naquele mocho, para minha coluna ir para o brejo. E em uma sala que o ar-condicionado ficava na minha cabeça, ela era totalmente inapropriada para o atendimento e ninguém fez nada pela minha saúde ali, né? A resposta que eu tive foi: é o que temos e você tem que fazer. Então, a gente não pode se contentar com isso, né? Ser conivente com esse tipo de atitude, né? É, a Guilhermina ainda falou aqui: eu escolho com quem trabalhar. Fujo dos patrões desse tipo. Isso mesmo, e até incentive, Guilhermina, pode incentivar esses patrões a ter também o seu autocuidado, né? Falar, olha aqui como é bom a gente usar óleo essencial, que a gente fica tranquilinho e tal. Ó, a Fabi compartilhou uma experiência aqui. Não consigo abrir o meu microfone, mas eu já passei por um momento de muito estresse. Logo que voltei para o trabalho na indústria, com licença de maternidade, eu já voltei para uma parada de manutenção da empresa, que o horário era estendido e eu tive uma estafa. Fiquei exausta, física e mentalmente. Não foi um processo rápido, mas foi um processo rápido, logo me recuperei. É exatamente isso. Então, as pessoas, elas precisam entender, né, que nós somos pessoas, nós não somos máquinas. Nós não somos robôs que ficam lá, que você liga, e mesmo robô, ele precisa de manutenção, ele precisa ter uma parada para manutenção, para trocar óleo, para reprogramar, para fazer várias coisas. E nós somos tratados como máquinas incansáveis, né? E às vezes nós nos tratamos como máquinas incansáveis. E isso é muito importante, porque eu vejo muitos empreendedores se tratando dessa maneira. Se sem o olho do dono, o gado não cresce, né? Até não é o ditado que fala isso? Sem o olho do dono, é com o olho do dono que o gado cresce. As pessoas precisam trabalhar, 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 senão não vai em frente. Mas a gente precisa ter essa consciência que uma hora a conta chega, né? E precisamos muito de cuidado nessa questão, e temos aí a aromaterapia para nos ajudar e escutar, né, o nosso corpo, escutar a nossa mente, enxergar o que está acontecendo e principalmente pega o seu óleo, pinga, inala e espere. Né? A inalação, seja consciente por 5 longos minutos. Façam isso. Durmam as horas que precisarem. Contem para as pessoas sobre esse problema, sobre esse alerta. E não deixem isso aqui e ajudem, né? Ajudem os patrões também. Falem que tem solução, né? Que eles podem ser ajudados e ajudar as pessoas. E aí, por fim, eu trouxe essa frase para nós refletirmos, que é: cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do que importa. Então, a gente não vai conseguir cuidar da nossa família, a gente não vai conseguir cuidar das nossas, do nosso sustento, que é o que importa, né? Que é muito do que importa, se a gente não cuidar de nós mesmos. É o nosso primeiro passo. Tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês e eu encerro por aqui porque o tempo vai acabar. E agradeço de coração a todos vocês aqui, o que vieram. Se mais alguém tiver mais alguma coisa, a gente pode falar lá no grupo, tá bom? Mas agradeço de coração. Vou parar a gravação aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.